irmãos? Vamos começar essa manhã orando, agradecendo ao nosso Deus. Nós estamos chegando aí no final do ano, né? Então, além das bênçãos que a gente teve essa semana, vamos tentar também lembrar de motivos que nós temos a agradecer pelo ano que está se encerrando, coisas que o Senhor nos deu, bênçãos que foram derramadas sobre as nossas vidas. Vamos orar agradecendo? Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, porque o Senhor nos sustentou, não só essa semana, mas durante todo esse ano, Pai. O Senhor nos guardou do mal, o Senhor nos ajudou nos momentos difíceis, Senhor. O Senhor nos proveu o alimento, Pai. O Senhor nos proveu um lar. Nós te agradecemos, Pai, por bênçãos inúmeras que foram derramadas sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua misericórdia infinita. E te agradecemos também pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, de termos passado todo esse ano congregando como irmãos, como família, como corpo de Cristo, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor também fale nas nossas vidas nessa escola dominical. Que Sua palavra entre em encontro com o nosso coração, Deus. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Todos encontraram? Vamos ler? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito que eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Irmãos, lembrando aqui desse contexto de Jó, os irmãos conhecem a história de Jó. Jó passa durante todos os capítulos do seu livro até chegar aqui por momentos muito difíceis, né? Então, Jó passa por crises na saúde, na família, nos bens. E aqui nesse momento, durante todo o livro, Jó faz várias declarações a Deus, né? E ele se questiona e pergunta o porquê daquilo que está acontecendo. E se a gente for ler o livro, a gente vai vendo essas indagações durante todos os capítulos. E aqui no finalzinho do livro de Jó, Deus responde a Jó. E após essa resposta, Jó faz essa declaração. E aí eu estava lendo o livro de Jó durante esses últimos meses e fiquei refletindo sobre esse capítulo específico, sobre essa declaração que Jó faz aqui e o que a gente consegue aplicar nele. Uma coisa que me chama muita atenção, sei que os irmãos sabem, mas para relembrar, quando Jó faz essa declaração, os problemas ainda existiam. Jó ainda estava na mesma situação que ele estava. Deus ainda não havia restaurado a saúde, não havia restaurado os bens. Aqui Jó estava falando apenas pela experiência que ele teve com Deus, todo esse momento de dificuldade. Nada havia sido ressarcido, nada havia sido resolvido ainda. Isso me faz pensar como que as circunstâncias das nossas vidas não podem ditar a nossa fé e a nossa caminhada com Deus, porque as coisas mudam todo o tempo. Se vocês se lembram, no início do capítulo, é narrado como Jó era um homem bem sucedido, cheio de bens, com uma família numerosa, como Jó era referência na sociedade onde ele estava, como exemplo de homem bem sucedido, de homem correto, mas as circunstâncias mudaram. Jó perdeu os bens, perdeu a família, perdeu a saúde, tudo isso foi atacado, mas ainda assim Jó consegue aqui nesse momento dar uma declaração de fé. E mesmo com todos os questionamentos, Jó continuou caminhando com o Senhor. Continua andando com o Senhor, mesmo que sofrendo muito. E nós precisamos aprender isso. As circunstâncias da nossa vida não podem influenciar a nossa caminhada com Deus. A gente não pode se sentir com vontade de desistir porque as coisas estão difíceis, porque os pedidos não são respondidos ou porque as dificuldades não passam. Ou a gente não pode sentir desejo de afastar porque está tudo bem, porque sentimos que tudo que precisamos já está ali à nossa disposição, porque o nosso coração está satisfeito. Isso tudo passa, irmãos. Nada disso é permanente, nada disso é eterno. Tudo isso muda com uma velocidade muito rápida. Se a
a gente for lembrar aí do último ano, muitas coisas aconteceram nos últimos anos nas nossas vidas, muitas coisas mudaram, nós vivemos uma pandemia, tudo mudou, e a gente não pode se basear nisso para manter os nossos olhos no Senhor. Independente daquilo que é feito ou não é feito, a gente precisa continuar andando e olhando para Ele, na direção certa. A nossa fé não pode ser abalada por causa dessas circunstâncias. E um outro ponto importante que eu aprendi aqui lendo esse livro, é que a gente precisa focar no que realmente importa. Como eu disse, Jó aqui ainda não havia sido tido os problemas resolvidos. As circunstâncias de dor ainda existiam, mas Jó entendeu que ele conseguiu algo mais importante. Foi um relacionamento aprimorado com o Senhor. Foi uma experiência mais profunda com o Senhor. Foi um conhecimento melhor do Senhor. Foi um abrir de olhos. Foi uma vida mais transformada por essa nova experiência que ele tinha vivido. E a gente precisa entender isso. Nós não estamos aqui buscando as nossas realizações. Nós não estamos aqui para que sonhos sejam alcançados. Claro que o Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em fazer as vontades dos nossos corações em alguns momentos. Mas isso não é o sentido da nossa vida. Isso não é o primordial. O que mais importa é o nosso relacionamento com o Senhor. É Ele que nós devemos perseguir. É nele que nós devemos investir. Ele deve ser o centro da nossa vida. Porque assim como o Jó declarou aqui, é isso que faz sentido. É isso de fato que nós precisamos. Nós estamos começando um novo ano. E novo ano a gente faz metas, a gente pensa nos sonhos, a gente pensa naquilo que a gente quer alcançar, mas que a gente tenha em mente que de fato é necessário para que a gente tenha um novo ano com significado, com sentido, com aquilo que é mais importante. Que acima dos projetos, de tudo que a gente quer alcançar, esteja aprimorar o nosso relacionamento com o Senhor, esteja estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, esteja entregando cada vez mais, um momento mais do nosso coração para Ele, esteja fazer a vontade dEle, viver o propósito, entregar completamente o nosso coração para Ele. Irmão, Jó tinha tudo, Jó tinha todas as coisas, passou por isso tudo, e no final ele faz essa declaração, que ele só conhecia Deus de ouvir falar, e agora ele estava experimentando, por isso ele estava muito mais alegre. Que isso faça sentido na nossa vida, que o nosso coração deseje conhecer mais o Senhor, deseje viver mais do Senhor, que todo o resto seja em segundo lugar na nossa vida. O Senhor nos ajude a começar o novo ano com isso sendo o centro do nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque existem muitas bênçãos para serem contadas, muitos motivos para serem agradecidos. Mas nós pedimos também um coração mais quebrantado, um coração mais no centro da tua vontade, um coração mais no centro do teu querer. Nos ajude, Senhor, a ter sua visão sobre as situações da nossa vida, sobre aquilo que alcançamos e aquilo que ainda não alcançamos, Pai. Nos ajude a ter a sua visão sobre aquilo que nos traz alegria, mas aquilo também que nos traz tristeza, Pai. Aquilo que ainda esperamos respostas. Nos ajude a entender que nada foge do teu propósito, que o Senhor é o centro da nossa vida. Nos ajude a viver satisfeitos, confiantes, ó Pai. Que o Senhor seja o centro de tudo que nós desejarmos, de tudo que nós planejarmos, ó Pai. Que o Senhor guie os nossos corações de acordo com a tua vontade. Esteja, Senhor, no centro da nossa vida, dos nossos corações nesse ano, ó Pai. Nos ajude nas nossas dificuldades, na nossa falta de fé, nas nossas limitações, ó Pai. Que o Senhor nos capacite. Essa oração que nós fazemos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia. Que bom que estamos juntos mais uma vez, né? Gostaria de dar alguns avisos à igreja. Hoje à noite nós teremos o nosso culto normal, né? Comemoração do Natal. Nós estaremos juntos adorando o Senhor, né? Num culto público, né? Então às 18 horas, tá? E queremos conversar com os irmãos sobre a nossa programação do dia 31, que vai dar no outro domingo. Então nós estamos querendo fazer com os irmãos um jantar de confraternização aqui na igreja. E aí nós pensamos em iniciar o jantar por volta das 9 horas da noite. E aí hoje à noite nós iremos entregar uns convitezinhos para que cada pessoa saiba o que deve trazer para o jantar.
né? Mas que todos estejam aqui participando. E depois do jantar, por volta das 10h30, mais ou menos, nós iremos iniciar o culto. Vamos marcar para 10h30, né, da noite. E aí nós, assim que terminar o culto, os irmãos ainda chegarão em casa para confraternizar com os parentes que não são da igreja, né? Então nós teremos a nossa confraternização, nosso culto, e depois então os irmãos ainda terão a oportunidade de passar adiante com a família, né? Então, aqueles que não são evangélicos, aqueles que não são da nossa igreja, tá? Então, no próximo domingo, tá bom? Então, nós teremos hoje a comemoração do Natal e a confraternização e o culto de virada de ano aqui no próximo domingo, tá? Aqui na igreja. Outra coisa que eu queria também é convidar os irmãos para participarem das reuniões de oração da igreja. Na quinta-feira passada tinha pouquíssimas pessoas na reunião, né? Então queria convidar os irmãos para virem participar, né? E assim, a gente sabe que quanto maior necessidade que a gente tem, mais volta a gente para a oração, não é verdade? Né? Então assim, quando a gente está passando por luta, dificuldade, a gente ora mais. Então, mas quando a gente está passando por coisas boas, então a gente precisa ser mais grato e orar mais agradecendo. Então, se há um esforço nosso de buscar a Deus na reunião de oração por causa das necessidades, deveria também ter o mesmo empenho para estarmos aqui na reunião de oração para agradecer por não estar passando por necessidades. Ou será que Deus terá que mandar necessidades, deixar vir necessidades para a gente orar? Porque se a gente não está sendo grato pelo que está recebendo, então talvez Deus está precisando mexer com a gente, deixar acontecer coisa ruim para a gente poder melhorar, né? Não é? Não precisamos esperar chegar a isso, não é verdade? Então, que os nossos olhos se abram nesse sentido, né? E os nossos ouvidos ouçam a dispensação do Senhor e estejamos aqui para orar quinta-feira às 19h30, toda quinta-feira, bom? Nós vamos orar também pedindo o consolo do Senhor, conforto, né, pelas famílias que estão enlutadas, e também continuar orando pelos que estão enfermos. Nossa irmã Regina está fazendo tratamento de saúde, né? Quem mais que nós estamos orando? Eunice está em casa, mas está muito limitada. Terezinha. Orar também sobre a Valentina, está internada ainda. Ainda? E eu quero orar com a menina, ela é prima de medo. Ela está numa situação assim complicada. O pai dela faleceu, já deve ter mais ou menos. E ela, assim, até hoje, ela ainda não aceitou. A mãe dela, que cuida de mulher para trabalhar, até hoje, esse tempo todo, ela nem a casa da mãe dela, ela ainda não foi, depois que o pai dela faleceu. Então, assim, ela não acha que todo mundo com ela, procurar um psicólogo, porque a filha dele tem que procurar ajuda. Então, ela não conseguiu, mas até hoje, esse tempo todo, nem na casa da mãe dela, ela teve coragem de voltar, né, ainda, sabe? Então, assim, se Deus pode estar confortando o coração dela, fora também com uma amiga minha que estava numa vida assim, era uma vida boa, estava na igreja, saiu da igreja, começou a beber, depois voltou para a igreja, agora começou tudo do zero, tá? Ela são uma amiga. Vamos orar então, né? Tem mais pedido, irmãos? Alguém? Ela, né? Mãe de Nilson, Dona Helena, Tereza? Eu quero ter uma conversão da minha família, pelo Diogo, por várias pessoas da minha família que não estão muito bem de saúde. Vamos orar então, irmã? Então vamos orar então. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que nos dá, Senhor, de estar em tua casa nessa manhã. Queremos pedir, Senhor, tua bênção, Senhor, tua misericórdia sobre nós, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando ao nosso coração nessa manhã, que possamos crescer, amadurecer mais na fé, ó Deus, que a tua graça, Senhor, esteja sendo dispensada a cada um de nós nessa manhã, Senhor.
mas queremos também nessa hora, Senhor, lembrar desses motivos de oração que foram apresentados aqui. Pedir, Senhor, que conforme tua vontade, teu propósito, Senhor, estenda a tua mão, Senhor, na vida de cada um, fazendo, Senhor, aquilo que é o que eles necessitam, Senhor, nessa hora, Pai. Visita-os, ó Deus, com tua graça, ó Deus, com a tua bondade, Senhor, nessa manhã. Pai, muda, Senhor, as circunstâncias, cura os enfermos, Senhor, restaura, Senhor, os abatidos, consola aqueles que estão sofrendo, Senhor, as perdas, e dê, Senhor, a cada um de nós a oportunidade, Senhor, de ver as tuas obras, Senhor, sendo manifestas nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pelas nossas famílias, Pai. Colocamos a vida deles todos debaixo das tuas mãos, e aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, rogamos, Pai, que o Senhor abra uma porta para eles ouvirem a tua palavra e o teu Espírito Santo toque no coração, para que eles possam crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos dar oportunidade para a separação das classes. Os adultos vão permanecer comigo. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 12. Livro de Apocalipse, no capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12. O texto é de 1 a 18, mas eu gostaria de ler com os irmãos até o verso 12, porque nós não teremos tempo de terminar, nós leremos até o versículo 12, tá? Então, Apocalipse, capítulo 12, de 1 a 12. Amém? Todos acharam? O texto diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve de frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado lugar, onde Deus lhe havia preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais achou-se no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo, e sim foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, digo. Aí
ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém. Que Deus abençoe os textos que lemos. Nós vemos até o verso 12, tá? Mas todo o estudo do capítulo 12 será dividido agora em duas partes, nesse domingo e no domingo que vem, tá? O tema do nosso estudo hoje é o dragão que ataca a igreja. E eu queria só dizer para os irmãos que agora nós estamos começando, no capítulo 12, a segunda divisão do livro. O livro do Apocalipse ele é dividido em duas partes. Uma que vai do capítulo 1 até o capítulo 11 e a outra que vai do capítulo 12 até o capítulo de número 22. São duas partes do livro. Cada parte do livro tem sessões. Na primeira parte ela tem 3 sessões e a segunda parte ela tem mais 4 sessões. Então são 7 sessões paralelas, né? Então nós já vimos na primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 11, as 3 primeiras sessões. Então nós vimos a primeira sessão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que são os 7 candeeiros, lembra? E aí onde Jesus fala da igreja e os candeeiros na igreja. Depois do capítulo 4 até o capítulo 7, nós vimos os selos, são 7 selos. Vai do capítulo 4 até o capítulo 7. E depois do capítulo 8 até o capítulo 11 nós vimos as trombetas, são 7 trombetas também. Tranquilo? Então a primeira divisão do livro, ela foi dividida em 3 sessões, né? Então uma que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, a outra do capítulo 4 até o capítulo 7 e a outra do capítulo 8 até o capítulo 11. Então são 7 candeeiros, 7 selos e depois 7 trombetas. Agora nós estamos entrando na segunda divisão do livro. E a segunda divisão do livro, ela é do capítulo 12 até o capítulo 22. E ela é dividida em 4 sessões. Então, a primeira foi dividida em 3 e agora a outra em 4 sessões. As 4 sessões são o quarteto do mal que ataca a igreja, que vai do capítulo 12 até o capítulo 14. Depois as 7 taças do juízo de Deus, que vai do capítulo 15 até o capítulo 16. Depois vem a vitória retumbante de Cristo sobre a grande Babilônia, o anticristo e o falso profeta, que vai do capítulo 17 até o capítulo 19. E depois a vitória final de Cristo sobre o diabo e os ímpios e a morte e o novo céu e a nova terra, que vai do capítulo 20 até o capítulo 22, tá? Isso nós vamos estudar ainda restando desse ano que vem, né? Então tranquilo até aí, né? Então são 2 divisões, 7 sessões, 3 na primeira parte até o capítulo 11 que nós já estudamos e 4 que vem agora da frente. Em cada sessão, irmãos, cada sessão dessas 7, o tempo delas compreende desde o nascimento da igreja até o juízo de Deus. Quando o juízo de Deus foi apresentado em cada uma dessas sessões, ele sempre foi apresentado de forma parcial, não de forma total. E só lá no capítulo 22 é que o juízo de Deus será aplicado de forma total. Então, sempre que João começa uma nova sessão, ele volta no início da igreja, da fundação da igreja, para depois falar do juízo de Deus. Na primeira parte do livro, do capítulo 1 até o capítulo 11, João falou da igreja sofrendo, sendo atacada, e a resposta de Deus com juízo sobre os ímpios que atacaram a igreja, o mundo que atacou a igreja. Agora, do capítulo 12 para frente, é a igreja sendo atacada pelo diabo e os seus agentes, e o juízo de Deus como resposta a esse ataque. Então, quem atacou a igreja na primeira divisão do livro? O mundo. Então, o mundo que perseguiu a igreja, o mundo que matou a igreja. Lembra? Nós fomos até o capítulo 11. Do capítulo 12 para frente, agora já não é mais o mundo, agora é o diabo e os seus agentes. Então tem a besta, tem o anticristo, tem o falso profeta, né? Tem o diabo e seus anjos. Então toda essa reviravolta que vai acontecer do capítulo 12 para frente
é a resposta de Deus aos ataques do diabo e seus agentes sobre a igreja. Pergunta aí? Estão tranquilos? Então vamos lá. Começando no capítulo 12, então, a nova sessão. Se inicia uma nova sessão, então é claro que nós dissemos aqui que vai iniciar de novo com o nascimento da igreja. Então a cena que nós vemos aqui é justamente de uma mulher grávida para dar à luz, né? Então é a igreja, né, que está nascendo, gerando o Senhor da igreja. Quem é o Senhor da igreja? Cristo. Por que é a igreja? Veja, a igreja católica usou esse texto aqui para falar que aqui era Maria, né? Nós vamos mostrar que não é. Por que não é Maria, tá? E os dispensacionalistas também falaram que aqui é o povo de Israel, que estava vindo para nascer depois, vir lá na frente, nasceu Cristo. Não, a igreja, irmãos, ela esteve presente em todo o tempo. A igreja não nasceu quando Cristo veio, a igreja gerou Cristo na carne. Então, a igreja já era, né, quando Cristo na carne nasceu. Então, em todo o tempo, é uma só igreja. Se os irmãos olharem toda a história, né, é uma só igreja. Ela é o povo escolhido de Deus, é uma só vinha, uma só família, um só rebanho, um só corpo, uma só esposa e uma só Nova Jerusalém. Tudo isso é a igreja, é uma só. Então, não houve uma igreja do Velho Testamento e uma igreja do Novo Testamento. Não houve uma igreja dos judeus e uma igreja dos gentios. É uma mesma igreja, manifestada de forma diferente. E no tempo diferente. Então, onde é que nasceu a igreja? A igreja nasceu lá em Sete, quando a Eva gerou um filho, e a partir dele começaram a adorar a Deus. Então a igreja, ela nasceu lá, cumprindo a promessa de Deus, no capítulo 3 de Gênesis, que da mulher nasceria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então desde Sete a igreja está presente no mundo. Ela está dentro do povo de Israel, mas ela não é o povo de Israel. O povo de Israel não é a igreja. Paulo deixa isso bem claro. Paulo diz que o Israel de Deus não é o que é segundo a carne, mas é o que é da fé que existia em Abraão. Então, em todo o tempo, junto com o povo de Israel, estava a igreja, presente a igreja. E ela estava presente no remanescente fiel, no povo escolhido, das pessoas escolhidas que foram salvas lá no Velho Testamento. Já estava a igreja. E aí, essa igreja, dela descendeu Cristo, segundo a carne. Interessante porque quando Elias vai ali a Acabe, né, e mata os profetas e depois foge lá com medo dela, Deus vira para ele e diz assim: eu separei para mim 7.000. Dos que não dobraram de todo o povo de Israel, tinha ali um separado, um remanescente. Isso que Paulo fala que é o remanescente. Exatamente. E que depois Paulo fala que a oliveira foi cortada, né? E aí dela brotou os ramos que são os gentios, que foram enxertados no tronco. Esses gentios, então, eles entram no partido novo ali, no partido da morte de Cristo. Mas essa igreja era composta basicamente por judeus, seria isso? Assim? Judeus e prosélitos, né? Judeus e povos do Então vamos pensar, né? Raabe não era judeu, Ruth não era judia, né? Não era judia, né? Naamã não era judeu, e todos foram incluídos, foram da fé, foram entrados lá no Velho Testamento. E agora no Novo Testamento os gentios são agregados para formar um só povo, um só rebanho, uma só igreja do Senhor Jesus. E aqui no texto de 12, que nós estamos vendo é justamente isso. Então veja, Satanás acompanhou a igreja durante a história. Satanás sempre esteve vigiando a igreja, tentando impedir que Cristo nascesse.
Então, quando ele diz que o dragão estava diante, olha, observa o texto. O texto diz assim, que viu a mulher, né? E aí ela, depois nós vamos descrever a mulher aqui. Diz assim, viu-se também outro sinal no céu, verso 3, um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e as cabeças 7 diademas, e a cauda tal, e aí diz assim, versículo 4, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, Satanás sempre esteve de olho na igreja para que a promessa que fora feita lá no passado, ela não se cumprisse. Então, por isso nós vimos o povo de Deus no passado sofrendo tanto, sendo perseguido, levado para cativeiro, quase acabando, né? Mas não acabou, não é verdade? E permaneceu assim até no dia em que Cristo nasceu. Quando Cristo nasceu, tenta matar, né? E depois aí quando nasceu o dragão vai fazer, mas é o próximo versículo aí depois, né? Do nascimento. Então, sim? Nós estamos lendo o Apocalipse é o fim, não é isso? Isso. Essa mulher e o dragão que está querendo devorar o filho, não, seria Jesus? Não, o filho seria Jesus. Então, e a mulher é a igreja. Tudo bem, A igreja. mas isso é porque a história está contando de novo, começando lá no início, né? Então João está trazendo a história de novo. A visão de João é da história de toda a igreja. O tempo do Apocalipse, irmãos, o tempo do Apocalipse não é o tempo do fim, é o tempo de que quando a igreja nasceu até quando a igreja será levada para o novo céu e nova terra, né? Então, compreende, pega todo esse tempo, né, desde lá do início até o final. E aqui agora no capítulo 12, como ele está voltando na segunda divisão, ele está voltando à história, ele então começa no nascimento da igreja e depois no nascimento do Filho de Cristo, né, que veio da igreja. Então, irmãos, a descrição aí da mulher perseguida, que é a igreja, nós já definimos aqui. Essa mulher, ela está, primeiro, olha como que é uma mulher gloriosa, que é a igreja, né? Ela está vestida do sol, olha, vestida do sol, tem os pés sobre a lua, e ela tem, o que mais na cabeça? Coroa na cabeça, 12 estrelas como coroa. Então, na visão de João, João está vendo a igreja gloriosa, não é a igreja perseguida, ele está vendo a igreja gloriosa, porque a igreja perseguida é os irmãos morrendo como mártires, né? Mas a igreja gloriosa é que João viu. Ele disse assim, ó, a visão que João estava tendo já é da igreja na sua glória. Porém, João está unindo a visão da igreja gloriosa com a sua estrutura de igreja para gerar o filho varão, que é Cristo. E ele continua. Então ela tem 10 estrelas na cabeça, que é símbolo de vitória, né? E diz que ela está grávida, ou seja, ela tem uma grande missão. Qual era a missão da igreja, irmãos? Gerar Cristo para ser o Salvador dela mesma, né? Porém, do passado e do futuro. Por isso que o escritor de Hebreus diz que em Cristo são unidos, né? Tanto os crentes do passado como os crentes do futuro. Porque em Cristo todos são aperfeiçoados. Então pensa, Cristo está no meio da história, por quê? Porque a história passada se cumpre em Cristo e a história do futuro, ela se volta para Cristo. Então é nele, em Cristo, que a igreja se cumpre e cumpre a sua missão. Qual era a missão? Ora, se Deus falou para Eva lá que dela nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente, agora está cumprindo a missão. Agora, o que está acontecendo aqui é justamente aquilo que Deus havia dito lá no passado, agora está se cumprindo. E João está vendo essa cena, né? E nessa cena, João vê então que a igreja está
cumprindo a sua missão de trazer ao mundo aquele que é o Salvador do mundo, que nós estamos comemorando o Natal, é justamente isso, né? Então, Cristo é o Salvador, por quê? Porque Ele é o Senhor que veio para salvar a igreja dos seus pecados, né? Agora, olha outra coisa interessante, é que essa mulher, o dragão está diante dela para impedir que o filho nasça. Então, todo o trabalho de Satanás foi, primeiro, impedir o nascimento e depois destruir o filho que nasceu. Lembra? Então, olha a cena aí do texto, quer ver? Voltando lá no capítulo 12, observa comigo aí, diz assim, verso 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as ações com cetro de ferro. Quem é esse filho varão que há de reger todas as ações? Cristo, é claro, né? Mas olha o que aconteceu. Antes que o diabo pudesse destruí-lo, ele foi arrebatado para Deus no seu trono. Então o diabo não conseguiu destruir o filho. E a mulher, o que aconteceu com a mulher? Ela fugiu para o deserto, né? Deserto, irmãos, sempre é lugar de tratamento, lugar de provação, não é? Mas é também lugar de sustento. Deus falar, né? É. Isso não ajudou, né? A gente conta muitas teorias e pedaços que a gente ouve, nossa, a gente vai viver lá. Nada, contrário. É justamente isso. A igreja vai para onde? Para o deserto. E é lá que ela vai ser sustentada. É no deserto. Então, irmãos, nós já vimos aqui, já estudamos aqui, Deus não nos livra das provações, Deus nos livra nas provações, né? Deus não livra o cristão da morte, Deus livra na morte. Então, Deus não livra a igreja da perseguição, mas Deus livra na perseguição, né? Então, em todo o tempo, o sustento de Deus é para essa igreja perseguida. Enquanto essa igreja viver no mundo, irmãos, ela será perseguida por Satanás e os seus agentes, e é a história que João vai contar a partir do capítulo 12. Só que agora, a partir do capítulo 12, João vai dando nomes aos agentes de Satanás, essa tríade do mal aí, Satanás, o falso profeta e a besta, que vai perseguir a igreja e tentar destruir a igreja, mas não consegue destruir a igreja, porque a mensagem do Apocalipse é que a igreja é vencedora. Cristo venceu e a igreja vence com Cristo. E nós vamos estudar isso aqui a partir do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Então, veja, Satanás tentou destruir Cristo, irmãos, de todas as maneiras. Primeiro, impedindo que ele nascesse. Ora, meus irmãos, vamos imaginar uma coisa aqui. Quer ver? Hoje à noite eu vou falar sobre o Natal. E aí eu estava pensando assim, a gente acha muitas vezes que é coincidência as coisas, né? Então, uma mulher grávida de 8 meses, fazer uma viagem de Nazaré até Belém, mais de 100 quilômetros, em cima de um burro, lá, né? Tantos dias de viagem, próximo da luz, por um decreto que os obrigava a ir a Belém. Longe da família, né? Pensa, teria que fazer toda essa viagem, irmãos. Por que esse homem fez esse decreto? Primeiro, porque Satanás queria destruir o filho, queria que a mulher não desse a luz ao filho, e para que se cumprisse a promessa e a palavra do profeta, que diz: de Belém chamei meu filho. Onde que Cristo devia nascer? Em Belém. Então veja, isso é coincidência, irmãos? Não é. Depois, irmãos, pensa, o menino nasceu lá em Belém. Logo que nasceu em Belém, Herodes tenta destruir o menino, né? Faz um decreto que morresse toda criança de 2 anos abaixo. Aí José foge para onde, irmãos? Para o Egito. E aí o Mateus diz, né, para que se cumprisse O controle de Deus absoluto, né? Para que se cumprisse a palavra do profeta: do Egito chamei meu filho. De lá, meus irmãos, ele vai para onde? Depois que acabou a perseguição, Herodes morreu, aí Jesus volta com a família para Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: ele será chamado
Não é coincidência, não é? Não é obra de homem, é obra de Deus. Amém? Essas coisas todas mostram para a gente o seguinte, porque se nascesse ali, tranquilo, sem perseguição, sem nada, onde estava o poder de Deus nos mostrando que tudo é o controle. E o cuidado, né? É o cuidado, o controle e a vontade dele agir. Então, em tudo na vida da gente, é tudo para a gente enxergar mesmo, isso, né, Teresa? tudo na força dele que está no controle de todas as coisas. Porque senão, como disse, não teria nem graça, né? Porque estava tudo maravilhoso. É por que não teria graça? Né? Porque não necessitaria da graça dele. Da graça dele. Então, em tudo para Não teria graça porque não necessitaria dela, né? Agora notem, o diabo tentando destruir o filho, né? Primeiro não permitindo que nascesse, depois que nascesse, perseguindo para destruir. E aqui, Deus provendo o livramento. E aí Deus arrebatando o filho e levando o filho para o trono. Irmãos, toda a história de Jesus foi rejeitado, foi perseguido, foi maltratado, morto numa cruz, mas ele ressuscitou e ele está onde, irmãos? No trono. Está sentado no trono, junto ao Pai. Então, olha o que João viu essa cena toda, irmãos. E João está descrevendo essa cena. Aí, Cristo vai para o céu. E aonde a igreja vai, irmãos? A igreja vai para a prova. Vai amadurecer. Não tem como, irmãos. Não tem como crescer se não passar por luta, por prova. Então, irmãos, quando a vida de um cristão está muito boa, o irmão precisa pensar que tem alguma coisa errada. Deus não nos chamou para ter aqui no mundo vida boa. E o diabo não vai deixar a gente ter vida boa, irmãos. A gente tem que passar por luta. Porque luta é para crescimento, é para aperfeiçoar, é para viver de forma melhor o testemunho do Senhor Jesus aqui no mundo. É o que a Maquiari falou. A gente tem o equívoco de pensar que quando Deus move, fica tudo tranquilo. Tudo na paz, né? Porque não houve problema. E quando acontece alguma coisa, o inimigo está furioso. E aí é Satanás que está movendo alguns problemas. São equívocos tão gigantes. Parece como se Satanás fosse até maior do que Deus na vida da gente, porque ele consegue entrar e destruir coisas e colocar perseguição, como se Deus não estivesse fazendo nada, né? É absolutamente equivocado o pensamento. Interessante que a Rafaela está falando sobre Jó, e aí me veio à mente assim, que as bênçãos de Deus, elas não são garantias de crescimento, de amadurecimento. É porque às vezes as pessoas recebem as bênçãos de Deus e a gente pensa assim: ah não, uma pessoa muito abençoada, ele vai crescer muito na fé, vai amadurecer. Não, é o contrário, irmãos, né? É no sofrimento, é na luta, é na perseguição, né? É na provação que o crente cresce, amadurece. Então a gente não tem que rejeitar isso. Davi falou, e foi claro, ele disse: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu conhecesse os seus decretos. Motivo de grande alegria por várias provações, né? Tudo isso, irmãos, está descrito na Bíblia. E aqui João está vendo a história da igreja. Então a igreja é levada para o deserto. Então veja, essa mulher vestida do sol, pisando na lua, com coroa de estrela na cabeça, é também a igreja perseguida e que vive no deserto, e que o dragão está tentando destruir essa igreja, tentando maltratar essa igreja. E o Apocalipse, irmãos, fala justamente disso, né? Que essa igreja é perseguida, maltratada, mas essa igreja é protegida. Em todo o tempo a igreja é protegida. Olha, irmãos, nós vimos lá no capítulo 7, versículo 3, e depois no 9, versículo 4, que a igreja recebe o selo de Deus, né, como garantia de propriedade de Deus. Depois nós vimos lá no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 1, que ela é medida, então ela é separada dos que não são de Deus. E agora o texto diz que a igreja recebe asas para quê, irmãos? Para poder escapar, né? Escapar de quem? Do dragão e da fúria do dragão, de Satanás, que está tentando destruir a igreja. Deus lhe dá asa, então isso é livramento, irmãos. Então todo o tempo que a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo livrada e sustentada por Deus, em todo o tempo.
Isso, meu irmão, se aplica a cada um de nós, cada membro da igreja, né, que passa por lutas, e lembrar assim, ó, nós vivemos lutas, vivemos perseguição, passamos por provações, mas em todo o tempo Deus está nos sustentando e nos livrando e nos abençoando. E o texto diz aí que ela vai para o deserto e ela é sustentada durante 1260 dias. Aqui, irmãos, esses 1260 dias não são literais, é o período em que a igreja está no mundo. Então, enquanto a igreja estiver no mundo, a igreja vai ser perseguida, mas a igreja será livrada e sustentada, e a igreja será vitoriosa em todo o tempo, né? Por que essa necessidade de especificar uma quantidade? De dias. De dias. É porque a preocupação de João, aqui no texto, né, é de estabelecer um período em que a igreja vai viver. Depois ela vai mostrar aqui de Satanás que é um tempo curto, mas não especifica o tempo. Mas aqui não, o tempo é para representar assim, ó, Deus tem um número certo de tempo em que a igreja vai viver. Quanto tempo a igreja vai viver? O que significa esse 1260 dias? É uma coisa de Deus. Isso. Ele estabeleceu um tempo que nesse tempo a igreja vai viver aqui no mundo, desde o seu nascimento até a sua ida para o novo céu e nova terra. E nesse tempo, enquanto tiver esse tempo estabelecido por Deus, ela vai ser sustentada por Deus, né? Onde a igreja está, irmãos? No deserto, né? Por isso, irmãos, a igreja nunca esteve no trono. Toda vez que a igreja esteve no trono, deu ruim. Pensa, não é? Pensa na história. Todo o tempo que a igreja tentou assumir o governo do mundo, Ela não é feita para isso, né? porque a igreja está no mundo para testemunhar. A igreja está no mundo como a revelação do propósito e da vontade de Deus aqui no mundo. E através da igreja que Deus cumpre o seu propósito. Então, por isso a igreja nunca pode assumir o poder, irmãos. Eu fico vendo aí os políticos cristãos aí tentando empurrar a igreja para que a igreja assuma, né, poder. Essa não é a missão da igreja, irmãos. A missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja é dar testemunho do amor de Cristo. Essa é a função da igreja. Uma pessoa pessoalmente, um crente pessoal, se ele tiver um chamado para fazer, é diferente, mas essa não é função da igreja, né? Com o corpo de Cristo, essa não é função da igreja. A função da igreja é testemunhar do amor, da graça, da misericórdia de Deus, para que os povos percebam o cuidado que Deus tem com a sua igreja, né? E como Deus cuida da sua igreja. Então, irmãos, nós vimos aí, primeiro, nós vimos que essa igreja, né, é gloriosa, mas essa igreja também é perseguida. Agora, há uma outra coisa importante na igreja, aqui no texto, que é a descrição do dragão. Primeiro ele descreveu quem era a igreja, agora ele está descrevendo quem é o dragão. E aí, olha que coisa interessante, começa no texto aí, no versículo 3, que ele fala que viu também o sinal no céu e diz: há um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, né? Então, primeira coisa, o dragão aí, irmãos, é um ser pessoal. Por que é um ser pessoal, irmãos? Então é um anjo, né? Nós sabemos que ele fala que é Satanás aqui mais embaixo, mas nós sabemos que é um ser pessoal. Por quê? Porque no verso 9 diz assim, que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, e Satanás, dizendo, ele é o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado na terra, e ele com seus anjos. Então é um ser pessoal, ele é sedutor, né? Não é uma força, não é uma energia, né? Aqui é um anjo, é um demônio, né? Então o texto está dizendo claro. Outra coisa, ele tem cólera, ele tem sentimentos. Versículo 12 diz assim, no versículo 12: por isso festejai os céus, né? E neles os que habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, cheio de grande
cólera. Então, olha, ele tem sentimento, né? E ele está com raiva. Por quê? Porque ele não conseguiu destruir a igreja e não conseguiu destruir o filho, né? O Senhor da igreja. E agora então ele está cheio de fúria. Ele tem inteligência e é capaz de seduzir o mundo. E diz o texto aqui que quando ele cai, ele arrasta com a sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu. O que é as estrelas dos céus aqui, irmãos? São anjos, né? Aqui é uma descrição de anjos caídos. Porque depois você verá que é Satanás e os seus anjos que vão agir. Então, eles virão contra a igreja. Então, são aqueles 1/3 parte dos anjos, né? E são milhões de anjos, irmãos. 1/3 parte ele conseguiu seduzir e trazer com ele para a terra, né? Ele tem objetivo claro. Qual que é o objetivo dele? Perseguir a igreja, destruir o Messias e destruir a igreja. Esse é o objetivo claro. E a sua grande obsessão era devorar o filho, que é Cristo, né? Ou seja, acabar com o filho. E a luta contra Cristo e a igreja é a obsessão do dragão, né? Porque ele é vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que está no versículo 11. Outra coisa, irmãos, é que o dragão tem grande influência. Diz aqui que ele conseguiu seduzir o mundo e seduziu 1/3 parte dos outros anjos dos céus. Então ele tem 10 chifres, né? Ele tem 10 cabeças primeiro, então representa poder, né? Depois ele tem 10 chifres, simboliza capacidade destruidora. Ele tem 7 diademas na cabeça, que significa um governo universal. O mundo inteiro está sob o maligno. E Jesus falou que ele é o príncipe desse mundo, né? Então ele tem o governo. Ele é um inimigo destruidor, né? Ele está vindo para destruir. Ele é um inimigo sedutor. Ele é que seduziu, né? Tentou seduzir aí o mundo e os seus anjos. E ele é um inimigo acusador. Versículo 9 e 10 diz que ele acusa os filhos de Deus dia e noite, né? E ele é um inimigo, o adversário, que no versículo 9 fala. E esse dragão também, irmãos, está cheio de cólera. E mais uma coisa interessante, o texto diz que ele é um inimigo limitado. Descreveu todo o poder, toda a sedução que o diabo tem, mas o texto mostra que ele é limitado. E ele é limitado, primeiro, quanto ao espaço, né? O dragão não tem mais lugar no céu. Aonde que é o lugar dele agora? Na terra. Já limitou quanto ao espaço. Antes não. Antes ele tinha acesso ao céu, que era um anjo, né? E agora não, agora ele só tem acesso à terra. Então, quanto ao espaço? Limitado quanto ao tempo. Versículo 12 diz: sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele é limitado quanto ao seu poder. Ele não tem poder sobre a igreja e nem poder sobre Cristo. Quando tem uma guerra no céu, ele perde. E nós vamos fazer, no próximo estudo, nós vamos falar da peleja do céu. Eu acho engraçado que ele é tão cara de pau, que ele ofereceu Jesus o reino, ofereceu lá no deserto para Jesus grandes coisas sem ter nada, sem ser dono de nada. Mas como ele seduziu o mundo, né? E ele é o príncipe desse mundo, então ele tem poder para dar. Se me adorar, tudo isso te darei. Né? Incrível, né? Incrível, né? Agora, essa coisa Isso aí você tem hoje. da igreja é interessante que o remanescente é aquilo que passou na peleira desde lá da época de 7 até hoje. Porque é o que permaneceu. Deus eliminou muitos, né? Inclusive quando Moisés foi estar com Deus, quando ele voltou, ele tinha se ordenado, né? E aí a terra abre, o mar fica ali era pouco. Para mostrar, seus anos lá, foi Deus mostrando que nem todo de Israel era povo de Deus, né? Aí que ficou remanescente. Isso. E depois teve mais, né? Depois na revolta de Corá, né?
o relato dos espias, né? E aí vai, durante a história, né, Deus vai separando, né? Vai separando até que chegou o Cristo. Quando Davi falou que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã, isso quer dizer eternamente, né? Sim. Porque muita gente acha que isso é aqui e agora. Né? Pode aliviar, acabar o sofrimento, mas é uma coisa eterna. Isso. Mas o que Davi está dizendo, o que Davi está dizendo, Sr. Jones, é que a extensão do sofrimento, ela é limitada por Deus. Né? Então, ou seja, mesmo que seja uma situação tão difícil e longa como uma noite, né, há uma promessa de livramento, né, quando o sol nasce. Por isso que Jeremias falou que as misericórdias são renovadas a cada manhã. Né? Essa lua que para a costela da igreja é símbolo de domínio? De autoridade. A igreja, né, sobre o mundo. Né? Então, e sobre o diabo. Então, olha, Sr. James, Deus não deu poder à igreja sobre o diabo. A igreja não tem poder sobre o diabo. Né? Deus deu autoridade à igreja. A igreja não tem uma luta de embate, né, de força contra o inimigo. A igreja tem autoridade. Força é o campo de batalha de Satanás, a autoridade é o campo de batalha de Deus. Né? E aqui ele perde. Quando fala que ele é a porta da igreja, né? A porta do inferno não prevalecerá. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Porque onde a igreja chega, né, os cativos são libertados. Né? Pastor, a gente entender esse pecado do Apocalipse é um livro que vai acontecer ainda, uma coisa cultural, se eu tenho medo, nem mexe nessa parte, não vai acontecer. Mas na realidade, o Apocalipse parece que é o resumo de toda a história da igreja. Por isso que o tema do Apocalipse, nós falamos no primeiro dia, né? O tema do Apocalipse é a vitória de Cristo e a sua igreja sobre o mundo, sobre o diabo e os seus agentes. Né? Então é a vitória. Cristo é vitorioso e a igreja é vitoriosa. Né? Amém, gente? Posso perguntar ao senhor agora? Sim. O senhor planejou esse texto no Natal ou foi? Não, foi de Deus. Nós viemos estudando e chegou aqui, né, hoje. Né? Interessante, né? Bom, quero convidar os irmãos para a noite. A gente sai junto aqui, né? Hoje vamos estar falando sobre o Natal. Amém? Vamos ficar em pé então? Vamos orar e receber a bênção e assim nós encerramos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo, Pai, sabendo que nós enfrentaremos lutas, dificuldades enquanto estivermos aqui, Senhor, mas sabemos também que o Senhor nos sustenta, nos guarda, nos dá livramento, Pai. Assim queremos, ó Deus, te agradecer, te louvar e pedir, Senhor, desperta a tua igreja, Pai, para viver, Senhor, mais unida ao Senhor e caminhar, Senhor, testemunhando o teu amor e da tua graça, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por estarmos juntos hoje aqui. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo cuidado do Senhor conosco. E abençoa-nos, ó Deus, no restante desse dia, Pai, debaixo da tua direção, debaixo do teu poder, Senhor, e sejamos vivendo também, Senhor, honrando e glorificando o teu nome. E agora, Pai, pedimos também, Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, até a noite, se Deus permitir.